Muito bem, estamos começando mais um Café Coado, programa em que nós filtramos pela palavra aquilo que nós consumimos. E hoje nós vamos fazer aqui uma filtragem nas palavras do Francis e do Rui. Os dois são diretores da Céu e Terra. Eu vou pedir que eles se apresentem. Francis, por favor, Olá. Diga-nos aí um pouquinho da tua história, como é que tu chegaste na Céu e Terra. E depois o Rui, por favor, também. Já estava me precipitando aqui. Olá a todos. Pronto, sou o Francis. Antes do mais, faço parte da igreja Chama Viva, em Lessa da Palmeira, aqui no Porto. Nós também fazemos parte da liderança lá da igreja, juntamente com outros irmãos. E pronto, sou diretor aqui na associação e estamos desde o início na associação e no projeto, e na visão e no trabalho que o Senhor tem nos direcionado. E para mim tem sido um privilégio, um prazer poder servir não só a nossa igreja local, que já foi muito abençoada com os projetos Céu e Terra, mas também podemos hoje dizer toda a nação portuguesa. Então tem sido um privilégio. Muito bem. Amém. Rui. Olá a todos, o meu nome é Rui Ribeiro, e eu faço parte do Céu e Terra desde 2019. Inclusive, eu trouxe aqui algo que me faz recordar desse dia em que eu entrei no Céu e Terra. Vejam lá, a primeira conferência do Céu e Terra foi lá no dia 16 de junho de 2019, em que o Senhor ele resgatou-me outra vez para a sua mão, para o seu amor, para o seu corpo, e é desde essa altura que eu ingressei então também como diretor aqui no Céu e Terra. Começamos com alguns estudos, não foi? Mas depois a gente vai falar. E eu também congrego na Chama Viva, a Igreja Chama Viva de Lessa da Palmeira, é do pastor Carmelo Cunha e da Mara Cunha, e é isso, nós estamos aqui para fazer um trabalho de abençoar a nação, de ajudar também as outras igrejas, porque o Céu e Terra ele não se firma só numa igreja. Nós somos ambos da mesma comunidade, não é? Mas o Céu e Terra ele é feito de pessoas de várias comunidades, não é? Então é um privilégio para nós e para mim, para a minha família, fazer parte deste trabalho para-eclesiástico que ajuda a nação a crescer no Evangelho. Muito bem, a Céu e Terra, então, como associação, ela é basicamente interdenominacional. Isso, né? E dialoga e interage com várias denominações, várias igrejas. Mas que tipo de projetos existem na Céu e Terra para consolidar essa proposta, né, de trabalhar de maneira interdenominacional e transversal a várias igrejas aqui em Portugal? Que projetos estão sendo desenvolvidos? Já foram, né? Talvez tenha algum projeto relevante que já encerrou-se. E também podem comentar sobre isso. E que projetos existem hoje ou também planos futuros? Sim. Pronto, o nosso maior objetivo dentro da associação é apoiar a igreja portuguesa. Então isso inclui todas as igrejas locais que compreendem a visão da Céu e Terra e queiram dar uma oportunidade, uma possibilidade de nós nos envolvermos e abrir um relacionamento. Nós focamos muito nisso, na relação. Conhecemos, graças a Céu e Terra, muitos pastores, tivemos o privilégio de conhecer muitos irmãos, e foi, sem dúvida, foram momentos marcantes para a nossa vida. E a Céu e Terra, nós temos, né, desde o início uma visão muito clara, e a partir daí construímos, sempre dentro da orientação de Deus, tudo aquilo que há a possibilidade de fazermos dentro dos projetos. Portanto, a nossa visão nós acreditamos muito num posicionamento de cristãos, e nós trabalhamos para que esse posicionamento seja real, e eles de fato consigam trazer a realidade do reino de Deus para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para a sua vida do dia a dia normal, de trabalho, de escola, de faculdade. Então esse é o nosso principal intuito, né? O nosso principal objetivo. E dentro disso, através disso, o Senhor nos direcionou a eventos temáticos, onde nós pudéssemos trazer essa realidade de posicionamento para os cristãos e para os irmãos de igrejas locais. O Senhor nos direcionou a uma escola que acredito que tenha sido o principal foco e ainda da associação, onde é o nosso principal meio de preparar esses cristãos que depois de conhecerem, né, através de eventos e agora podcast, enfim, outros projetos, eles têm a oportunidade de estudar conosco, de serem lecionados aqui pelo aquilo que nós temos e poderem ser preparados. Nós já formamos muitos alunos, eu não vou nem chutar um número aqui para não errar,
mas já formamos muitos alunos, tanto aqui de Portugal e depois, pronto, por ser um trabalho que também envolve o online, nós também alcançamos pessoas de outros países, né? Não só do Brasil, mas Inglaterra, França. Temos um projeto de inglês, um curso de inglês dentro da associação também, que não só traz um preço acessível para os cristãos, mas também dá a possibilidade tanto de aprenderem, como desenvolverem a conversação, como também preparar missionários e pastores e membros que queiram... Pois, porque esse curso ele tem uma ênfase no aprendizado do inglês, mas com uma ênfase no campo missionário. Exatamente. Né? Com conceitos, com termos, com vocabulário bíblico e também entendimento cultural também. Sim, todo o nosso foco é sempre muito intencional. Nós não criamos nenhum tipo de projeto que é só por criar. Nós temos um objetivo, nós seguimos dentro dessa visão e vemos se esse projeto, por muito bom que seja, às vezes, em outras situações, e por muito de Deus que seja, né, para outras pessoas, nós tentamos permanecer fiéis à visão que Deus nos deu e daí criamos esses projetos. Temos isso o Rui pode falar melhor que eu, temos a loja Céu e Terra, né, que também está desde o início da associação. Foi um projeto que Deus nos orientou para a nação portuguesa. Todos os projetos, eles não foram, vamos falar assim, não foi um forçar de barra, não é? Foi sempre tudo muito fluido, porque até a loja não era uma ideia assim a executar logo. Mas nós começamos a ver irmãos não só da nossa igreja, mas de outras igrejas que diziam assim: deixei toda a minha biblioteca no Brasil porque é muito dinheiro que se gasta para trazer dentro da mala. Então, se alguém for ao Brasil, por favor, traga um livro tal. E nós juntávamos assim meia dúzia de pessoas e trazíamos esses livros para essas pessoas. Mas depois começou a crescer tanto, de tanta gente querer bíblias e livros, nós temos assim, nós temos que fazer um trabalho, dar a possibilidade a estas pessoas de poderem ter esse material. Então começou até ali só na nossa comunidade. Só que depois nós começamos a receber mensagens pelo Instagram, pelo WhatsApp de outras igrejas, de outros irmãos. Nós dissemos, nós temos que começar este projeto como um dos ramos do Céu e Terra. E o nosso foco sempre foi nós darmos a possibilidade das pessoas terem a possibilidade de obterem esses materiais. Nunca foi lucrativo. É claro que para nós comprarmos material, que é sempre muito dispendioso, nós temos de ter um certo lucro, mas o nosso objetivo era que as pessoas pudessem obter o material, porque lá no Brasil é bem mais barato do que aqui. Então nós ajustamos o valor à necessidade e à proximidade da realidade daqui também, dos brasileiros e dos portugueses também, porque nós temos muitas pessoas portuguesas que amam literatura cristã, ama poder mergulhar nestas literaturas. Então a loja, ela nasceu nesse sentido, nasceu assim, devagarinho, com muita sabedoria, com muito entendimento, e agora nós temos muitos materiais que não só vêm do Brasil, mas que já temos aqui parcerias que nos ajudam a alimentar a loja e claramente a poder espalhar aí a literatura não só aqui em Portugal, mas Europa. Nós já enviamos também para a Tunísia, para outros países na África também. Então tem sido muito abençoador também este trabalho através da Céu e Terra. Pois, eu me lembro em algumas vezes que nós ajudei inclusive a organizar alguns eventos e em igrejas locais que foram feitos workshops e outros eventos, e não foi uma vez ou duas, mas várias vezes que os pastores locais, ao final, quando nós divulgávamos os livros e a atividade da Céu e Terra, eles comentavam, olha, adquiram, comprem, porque dos livros que nós temos por aí, estes são os mais baratos que vocês encontrarão. E pastores falando aquilo com sinceridade, então comprovando que o objetivo da livraria nunca foi transformar aquilo a venda dos livros num negócio, um grande comércio, e sim, claro, é necessário uma pequena margem de lucro para fazer a movimentação, a aquisição de novos livros, mas o objetivo sempre foi essa distribuição, né, de literatura, especialmente aqui em Portugal e na Europa. E com isso, aqui vocês estavam a falar e eu logo pensei algo, né? Os principais projetos da Céu e Terra são o curso de inglês com foco na atividade missionária, cursos de fundamentos teológicos, e houve aqui em determinado momento duas ênfases, né? Um era um curso com um foco mais de discipulado, que era o Vida na Vida. Exatamente, sim. E é um projeto que, se eu não estou errado, ele encerrou-se, né? Teve um tempo de duração, Vida na Vida. E depois um outro que foram os cursos, houveram alguns cursos rápidos, né? Como séries temáticas, e depois o curso de teologia, que teve duração de um ano e meio, 18 meses, né?
Contamos aí com algumas presenças, inclusive de nomes portugueses que lecionaram muito bem, né? Sim, verdade. O Thiago Cavaco lecionou conosco no Ornelas. E depois a literatura, então tudo isso me faz ver aqui uma certa influência, talvez não seja bem influência, mas uma base teológica na atividade da Céu e Terra. Então não é apenas uma prática cristã, mas é uma prática cristã orientada por um conhecimento, nesse caso um conhecimento teológico, que é aquilo que me parece que une os projetos e também dá sentido à associação. E também leva a associação a vincular-se com as igrejas ou a trabalhar com as igrejas. Dito isso, o que vocês entendem, ou como vocês entendem a importância da teologia na nossa vida? E a minha pergunta aqui não se refere à vida ministerial, pastoral, a quem tem que saber teologia é o pastor ou é o pregador, não é isso. Na nossa vida, nós podemos estabelecer uma relação entre teologia e a vida do cristão leigo, entre aspas, né? Aquele que não ocupa o cargo ministerial. Aqui fica uma pergunta. Se vocês discordam, explicar por que não há relação, ou se concordam, me expliquem por que há essa relação. E depois, talvez nós possamos estender um pouco essa pergunta para a importância do estudo da teologia. Uma coisa é conhecer, né, a teologia, outra coisa é estudar essa teologia. Eu posso conhecer de ouvir falar, aquilo que está sendo pregado, e pronto, as pessoas têm aqui um conhecimento básico a partir daquilo que ouve no púlpito, em vídeos, na internet, etc. Outra coisa é eu estudar, eu me apropriar daquele conhecimento nas fontes primárias. Eu não aprendo os conceitos teológicos de alguém, mas eu aprendo os conceitos teológicos porque eu efetivamente estudo. Então, aqui temos duas questões. Tá? Vou repetir, a primeira delas é se a teologia é importante, de que maneira ela poderia ser importante na nossa vida diária, no nosso dia a dia, indiferente do cargo ministerial, pastoral. E depois, a possibilidade, é necessário ou não, é interessante ou não, eu me apropriar dos conceitos através de um estudo pessoal. O importante é nós definirmos o que é teologia. Boa. Não é? É começar sempre por aí, não é? Que a teologia é o quê? É o conhecimento de Deus, não é? De quem Deus é. Então, para nós sermos assertivos, a teologia ela é super, mega, hiper importante na vida de um cristão, não só falando eclesiasticamente no relacionamento eclesiástico, mas também na sua vida diária, no mundo, no seu trabalho, nas suas faculdades, o que for. Porque é através do conhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele nos ensina, porque Jesus ele era muito assim, não é? Ele ensinava, ele caminhava com os discípulos, ele ensinava a teoria daquilo que era para ser feito, e depois ele apresentava a prática do que era necessário ser feito. Então, o primeiro ponto é nós compreendermos o que é a teologia. Se é só conhecimentos filosóficos extraordinários que ninguém entende, ou se é aquelas coisas básicas da nossa vida diária, que pode ser também transportado para isso, para a nossa vida diária. Aquelas coisas simples. O Senhor, Ele nos mostra isso na sua Bíblia, na Bíblia, na sua palavra. Então, a teologia, ela está super vinculada ao nosso dia-a-dia, e é claro, quanto mais aprofundadamente nós estudamos, mais conhecemos o nosso Senhor Jesus, mais nós conseguimos criar uma vida cristã segundo aquilo que Jesus Cristo nos ensina. Nós conseguimos entender que a nossa vida ela não é uma vida para ser vivida de maneira leviana, mas ela tem um propósito de existir. Todas as nossas vocações, tudo aquilo que nós fazemos tem um propósito de ser, e é por isso que muita gente ela tem algumas dificuldades de identidade. Porque não estudando a Bíblia, não estudando a teologia, porque as pessoas olham sempre para a teologia como um bicho de 7 cabeças, não é? Como tu falaste. Só o pastor e o líder é que tem necessidade e o dever de estudar teologia. Mas não é verdade. Todos nós somos pessoas que se precisam de mergulhar na teologia. Todos nós precisam de dedicar a conhecer as Escrituras, de conhecer a Cristo. E isso vai moldar quem nós somos. Quanto mais nós estudamos a teologia, quanto mais nós compreendemos, porque é super interessante quando tu olhas para uma carta de Paulo e tu entendes que as coisas que ele diz diretas, que é, por exemplo, a mulher não pode usar véu, se tu não entendes teologicamente, contextualmente a época, tu vais usar aquilo como um fim em si mesmo, não entendendo qual é a prática que tu fazes da hermenêutica, não é, para os dias de hoje, de entender qual é o princípio que Paulo está ali a ensinar. Então, sem o estudo, tu vais começar a criar o quê? Heresias na tua vida. Vais começar a criar o quê? Vais começar a criar práticas
que não são de acordo com o que a palavra de Deus está a dizer no momento, não é? Então é super importante para que nós possamos moldar não só quem nós somos, porque isso fala muito de caráter, fala muito dos atributos de Jesus em nós, mas fala também como nós vemos o mundo à nossa volta, a nossa cosmovisão. É a partir do estudo da teologia, é a partir do estudo de mergulharmos, de termos pessoas que... É sempre isso, sempre foi isso que nós prezamos dentro do Céu e Terra, que as pessoas mesmo que trabalham connosco entendam a importância disso, do estudo, de continuamente estar em mergulho de estudar as Escrituras, de ler livros. Por isso é que nós também temos a loja e nós filtramos muito na loja o tipo de material que nós divulgamos, porque nós acreditamos que os livros eles têm que corresponder ao livro principal, que é a Bíblia. Então, resumindo, não é? A teologia ela é super importante para a nossa vida diária. Super, extremamente. Porque é isso que nos mostra como é que nós devemos de viver. Não é simplesmente só de ouvir falar. Era quase como Jesus lá na sua terra, não é? Só ouviam falar de Jesus e ele operou milagres e ninguém ligou nada a Jesus. Porquê? Porque eles só ouviram falar. Eles nunca tiveram um relacionamento profundo com as Escrituras de saber quem Jesus Cristo era. Eles não deram valor a quem Jesus é. Então, quando nós estudamos, nós realmente conseguimos entender quem Jesus Cristo é, como nós devemos de viver a nossa vida santa, santificada, e somente estudando. Eu costumo dizer lá na igreja, o Espírito Santo não vai pegar na Bíblia e vai enfiar a Bíblia dentro da nossa cabeça. Nós temos que a ler e estudá-la para que nós possamos viver uma vida certa e santa diante do Senhor. Que é interessante, Rui, justamente isso que tu colocaste, né? A teologia, ela basicamente ela é eu poderia dizer que ela é aqui uma sistematização, uma organização de conceitos e de ideias que nos ajudam a conhecer e a compreender Deus. Dito isso, a teologia ela tem uma importância na nossa vida porque ela desenvolve em nós temor e consciência. Por que ela desenvolve em nós temor e consciência? Primeiro que ao conhecer Deus, conhecer quem Deus é, conhecer o caráter de Deus, a essência de Deus, eu passo de uma maneira inexplicável, inquestionável, a temer esse Deus que eu sigo. Sim. Eu passo a olhar para Deus não como mais um dentre deuses, mas como o único e verdadeiro Criador dos céus e da terra. Sim. Aquele cujo poder e cuja autoridade é incomparável em todo o universo e toda a eternidade. E com isso eu desenvolvo um temor a esse Deus. Agora, tem pessoas que podem até ter essa compreensão, temer a Deus, mas desenvolver práticas erradas. Sim. Pessoas temem a Deus, evitam o pecado ou caminhos tortuosos, pecaminosos, mas entretanto tem certos comportamentos que não evidenciam plenamente o chamado, a vocação de Deus para a vida deles. Por exemplo, talvez um tema aqui que é sempre muito polêmico, mas que nos ajuda a perceber isso. Contextos, temáticas escatológicas. Sim. Vemos aí guerra, invasão na Ucrânia, conflitos, terremotos, desastres naturais, golpes de Estado estão a ocorrer aí aos montes, no mundo todo, e as pessoas olham e dizem, olha, isso é o fim dos tempos, e vão lá, compram uma herdade, compram uma quinta e ficam lá a viver, dizendo que estão se preparando para a volta de Cristo. Então veja, essas pessoas podem até ser tementes a Deus. De maneira alguma questionamos o temor a Deus. Agora, essa prática de se isolar da sociedade, por exemplo, e dizer que lá estão se preparando para a volta de Cristo, é exatamente esse preparo que Cristo nos aponta nas Escrituras? Quando Cristo nos chama e diz que nós devemos estar preparados, é na nossa vida espiritual. Uma oração interior, puro, santo, uma vida interior temente a Deus e que vive no meio das dificuldades e das perseguições e das oposições desse mundo, pregando o Evangelho nas suas práticas de vida e com as suas palavras também. Exatamente. Então veja, em nenhum momento nós encontramos um chamado de Cristo para dizer, olha, quando chegar perto do fim, vocês saiam de cena, se isolem, fiquem lá recolhidos, resguardados e não preguem mais o Evangelho. Não, ele nos chama, as Escrituras, para pregar a todo instante, até nos últimos momentos, até nos piores momentos. Mas isso não significa que essas pessoas não tenham temor a Deus. Só que a falta dessa organização de ideias, em outras palavras, a falta da teologia, faz com que esse temor não seja acompanhado de uma consciência bíblica, uma consciência orientada por uma teologia bíblica. Perfeito.
Então, acho que isso é a maior evidência da importância do estudo da teologia. Organizar ideias e conceitos que estão nas Escrituras, e as pessoas muitas vezes reclamam, dizem, mas é muito termo, muito conceito, isso é coisa dos homens. Mas faz parte das nossas vidas nomear ou etiquetar, entre aspas, né? Colocar ali as etiquetas, olha, eu tenho uma pasta. Que documentos eu tenho nessa pasta? Eu vou lá e meto uma etiqueta, um rótulo, né? Então o rótulo me ajuda a construir aqui um conjunto de ideias dos documentos que eu tenho lá, faturas ou contratos, seja o que for. E eu vou colocar tudo lá, não importa se é fatura de telemóvel, fatura de supermercado, é faturas. Então a teologia ela tem conceitos, ela tem rótulos para agrupar um conjunto de ideias. Para orientação. Para orientar. Isso, o objetivo disso é facilitar. E as pessoas, não, isso é muita complicação. Não é. Mais, né? Muito pelo contrário. Se eu tenho aqui o rótulo, eu tenho a etiqueta e tenho o nome daquilo, eu sei qual é o conjunto de ideias que estão ali. Então, é claro, a teologia como ciência, ela faz isso. Né? Ela segmenta os assuntos, ela organiza, ela nomeia, ela rotula, com o objetivo de dar um maior entendimento sobre tudo isso que eu falei, toda essa organização de ideias que nos revelam Deus, o seu plano, o seu caráter, o seu propósito e o comportamento do cristão. Então nós temos que ter consciência da importância da teologia para a nossa vida cristã. Porque ela vai despertar em mim uma consciência sobre esse Deus que eu temo, me levando a ter um comportamento que seja aceito ou equivalente àquilo que Deus deseja de mim. Entende? Eu não posso temer a Deus, e basicamente isso muitas vezes acontece, né? As pessoas temem a Deus, mas têm um comportamento contrário às Escrituras. Comportamento às vezes radical, ultra radical, ou às vezes um comportamento leviano, sempre tende a ir para os extremos, né? E não pode ser, eu tenho que encontrar sempre o meio termo, eu tenho que encontrar o equilíbrio que está nas Escrituras, até porque o Evangelho nos chama para uma vida equilibrada com Cristo, tanto que a oração de Jesus foi, olha Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós vamos viver nesse mundo mal, orientado pela verdade e pela santidade do Evangelho. Por isso eu vejo que é muito relevante isso que tu falaste, né? Da gente perceber essa teologia como essa organização que nos leva a compreender melhor Deus. E talvez esse exemplo que tu deste da primeira carta de Paulo aos Coríntios sobre o véu é fundamental, né? Nós podemos, por exemplo, na teologia, criar alguns rótulos, estabelecer algumas regras. O apóstolo Paulo escreve sobre isso em alguma das outras cartas ou algum dos seus outros livros. Ele nunca mais toca nesse assunto, ele nunca mais outros assuntos que também são usados. Mas veja, tem assuntos em Corinto, que ele dirige a igreja de Corinto, que ele repete em outras cartas. Porque aquilo é universal à igreja ao longo das eras. Agora, o problema do véu era contextual. Estava dentro de um recorte geográfico e temporal. Havia no topo da colina, na cidade de Corinto, o templo. O templo, sim. E haviam sacrifícios sexuais. Havia as 1000 prostitutas cultuais que desciam no final da tarde daquele templo para seduzir os homens. Então toda essa orientação está justamente, ela tem um objetivo, né? A hermenêutica dela é chamar a mulher cristã para uma vida santa. Sim. Basicamente é isso. Então ele nomeia ou ele pontua ali ornamentos e situações que se dão naquela igreja, naquela cidade, mas cujo objetivo para a mulher cristã é, olha, viva uma vida modesta, uma vida de santidade. E basicamente esse é o ensinamento. Então, para isso nós temos que estudar teologia, senão o que nós fazemos? Uma prática, nós temos que ter um determinado ornamento, uma determinada vestimenta, quer dizer, vai se voltar a ritos religiosos que a Bíblia nem sequer nos está... Um legalismo, e a Bíblia nem sequer nos está chamando para isso. Francis, e pensando agora nessa questão assim, tudo bem, nós entendemos a teologia, entendemos a importância dela, mas como é que nós podemos valorizar, ou talvez até supervalorizar a teologia, o nosso contato direto com a teologia? Porque uma coisa é aquilo que eu falei no início, né? E basicamente são essas colocações do Rui. Nós ouvimos a teologia, aprendemos a teologia, e ela é importante para o nosso dia a dia para isso. Mas eu diria que uma grande maioria, é impossível dizer se é 50%, 80%, 20%, não tem como saber. Eu diria só que muita gente até tem alguma consciência sobre isso e busca aprender algo da teologia ou na teologia a partir de outros, a partir de pregadores, a partir de professores e tal. É bom, não estou a questionar ou a criticar isso, é bom. Agora, seria possível dizer que há um peso, uma importância, um valor maior para nós, se nós
desenvolvermos esse contato direto com a teologia? Sim, eu acredito que sim. Pegando o gancho de tudo que vocês falaram, né? Tem até um livro que eu acho que nós chegamos a vender, que era Somos Todos Teólogos. Vai ser Sproul, né? Exato. É de Sproul esse livro. Sim, é. E a ideia parte muito daí, né? Se todos nós cristãos tivermos a consciência que todos fazem um tipo de teologia, partindo do princípio que teologia é o conhecimento de Deus, ok, vamos tirar dessa base. A partir do momento em que eu estou ouvindo qualquer tipo de coisa, seja no YouTube, seja numa pregação de domingo ou sábado, seja aqui no podcast, eu já estou formatando ou fomentando a minha mente a trazer, a introduzir ideias sobre ou a respeito de Deus, né? E aí é uma teologia. É uma tá teologia. fazendo uma teologia. Exatamente. Né? E onde que entra a valorização da teologia como estudo? É quando eu percebo que se eu não estudar, e como falaste, né, de uma forma organizada, eu falo como experiência própria de vida, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de estudar, gosto mesmo de estudar a Bíblia. Só que houve uma diferença do Francis, que estudava a Bíblia sozinho, e uma diferença do Francis que entrou numa faculdade de teologia. E a partir do momento em que eu entro eu já estou no 3º ano, estou mesmo a encerrar a licenciatura. A partir do momento em que eu entro, eu vejo que tudo aquilo que eu já estudava, de fato, como falaste, começaram a entrar em caixas, onde no momento de pregação, no momento de ensino, no momento de estudo, eu conseguia como se tirando o conteúdo dessas caixas e de uma forma organizada e até como se fosse um mapa, onde traga ainda maior clareza para as pessoas, para o entendimento das pessoas, onde elas consigam construir. Claro que nós não podemos dizer que temos o conhecimento total de Deus, né? Vamos estar sempre a aprender, mas conseguimos ter um panorama daquilo que Ele está fazendo e da forma com que nós podemos nos encaixar nisso. Então a teologia para o Francis pós-faculdade ou a partir da faculdade me trouxe essa possibilidade de eu deixar de fazer teologia própria, onde haviam erros, muito mais do que, não estou dizendo que por estar numa faculdade isso não aconteça, mas havia muito mais a possibilidade de eu começar a criar invenções a partir daquilo que eu estava lendo. Eu poderia até estar lendo dentro de um contexto, mas mesmo assim, por não ter base e experiência de pessoas que já estudam há anos de forma organizada, eu poderia estar criando ali, e é o que nós vemos. Infelizmente, é o que nós vemos muito no mundo inteiro. E isso conduz pessoas a erro. Então, nós precisamos partir do princípio que todos somos teólogos. A grande pergunta é se estamos fazendo boa teologia ou má teologia. Porque isso é fundamental para o modo de viver do cristão. Se eu faço má teologia, eu posso continuar indo para uma igreja, mas minha forma de viver também não vai ser de acordo com as escrituras. E por muito que eu acho que eu sei muito de Bíblia. Pois é, o que me parece, esse exemplo que eu dei antes, né? Às vezes tem pessoas que tornam o compromisso com o evangelho uma vida de santidade muito leviana. Vivem muitos padrões do mundo, muito orientado, muito marcado, muito definido pelo mundo, pela moda do mundo, pelas tendências do mundo. E um outro extremo de pessoas que são super, hiper radicais, que querem se isolar por completo. Sem contato nenhum. E eu acho que esses dois extremos, esses dois casos, são casos que nós vemos de uma má teologia. Porque eles fogem daquele equilíbrio. Do equilíbrio, exato. Aquilo que eu falei, o próprio Jesus diz, pai, eles vão estar nesse mundo, mas livra eles do mal do mundo, protege eles. E aí ele nos chama para viver uma vida neste mundo, cercada pela maldade, mas nos convocando continuamente a buscar santidade e a viver essa vida no meio desse caos e de um mundo que jaz no maligno, de acordo com a palavra de Deus. Então isso requer de nós equilíbrio. É interagir com tudo sem ser contaminado por tudo, sem consumir tudo, dando um exemplo da verdade para tudo isso que nos cerca. E isso sim, para fazer isso eu preciso de uma boa teologia, eu preciso compreender os contextos, eu preciso compreender os termos. E eu acho que isso que tu colocaste é fundamental, né? O Francis, antes do seminário, antes da formação teológica, era um Francis que lia as escrituras, que temia Deus e que buscava conhecer Deus, mas que sozinho também criou os seus preconceitos. Exatamente. Alguns conceitos até
formatado por outras influências que chegam a nós. Sim. Eu acho que isso que tu colocaste responde muito bem a questão da importância do estudo direto com a teologia. Porque quando eu estou buscando conceito, informação, orientação teológica através de alguém, num púlpito ou num vídeo, etc., eu estou consumindo aquilo que a pessoa aprendeu, aquilo que ela viu. E ela criticou, ela processou aquela informação, construiu a sua ideia. E é bom, tem pessoas que vão ensinar muito bem, mas se eu não tiver contato com as fontes primárias, eu não consigo discernir se o que ela está ensinando é verdade, se está correto. Geralmente só se absorve, eu só absorvo, eu só vou absorver aquilo sem ter o óculos na minha frente que me ajuda a filtrar o que ela está a falar. Então, eu acho que esse teu exemplo foi fundamental. Todos nós precisamos de teologia para vivermos uma vida cristã boa e equilibrada, com temor a Deus de maneira consciente. Todos nós, ao mesmo tempo, fazemos teologia. Quando o camarada pensa, olha, eu vou me isolar, eu vou lá para a herdade que eu comprei, ele fez teologia. Ele criou um conceito sobre Deus, podia estar errado, né, no preparo, na interpretação do que é o preparo para o fim dos tempos, mas ele fez ali uma teologia. Agora, ao estudar, ele vai dizer, não, mas espera, deixa eu ler o contexto, deixa eu fazer a exegese do texto, deixa eu entender a hermenêutica do texto. Isso não, de maneira nenhuma, nos esfria. Eu sempre digo, eu muitas vezes ouvi algo, né? Sempre ouvi isso. Eu conheci fulano que foi para a faculdade de teologia e ele esfriou na fé. Olha, na verdade, quem estuda esfria porque já era frio antes de estudar. Porque quando eu começo a estudar a Bíblia e ver a riqueza dela, a profundidade dela, aquilo me aquece ainda mais. É verdade. Fala, eu era um cristão temente, agora eu sou muito temente. Porque eu vou compreendendo esse Deus que está nas Vai se aproximando dele, né? Vai se revelando. Porque nós temos que entender algo também, né? A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Então, ela não é misteriosa. Esse negócio de que tem segredos ocultos que só alguns... Isso é uma influência gnóstica, né? Que os demónios se escondem, não é? No meio das linhas. A Bíblia não é assim. Não tem nada escondido. Está tudo exatamente. lá, isso é um princípio gnóstico, aliás, que estava ali muito presente nos primeiros séculos, período ali do Novo Testamento, primeiro século, aquelas cartas todas, Judas, as confrontações de Paulo, 1 João, estão tudo confrontando o gnosticismo que estava entrando na igreja. Curiosamente, 2000 anos depois, tem alguns conceitos que ainda estão, os mesmos conceitos estão presentes na igreja. E não tem mistério, a Bíblia ela é revelada. Deus nos deu a sua palavra para se mostrar e não para se esconder. Agora, é claro, imagina, nós temos ali muitos gêneros literários nas escrituras. Nós temos o gênero histórico, jurídico, profético, sapiencial, poético, escatológico. Claro, tem uma riqueza. Por exemplo, a maioria de nós, ao escolher livros, nem vamos pensar na Bíblia, livros, literatura, seja cristão, não, temos uma tendência. Já vamos envaisados. Olha, eu gosto de livros de suspense, policial. Exato. Pronto, eu vou seguir uma leitura que vai meio que formatar a minha mente naquele estilo. Aí imagina, eu tô lendo um livro lá de Agatha Christie, um livro de policial, de, enfim, investigação e tal. Dali um bocado eu encontro uma descrição de um homem metade cervo, cabeça de boi. Eu vou olhar, pera, isso aqui não faz sentido. Agora, se eu tô a ler C.S. Lewis e eu encontrar essa descrição... É normal. Eu espero encontrar aqui. Quando as pessoas pegam a Bíblia, falta um bocadinho essa consciência. Olha, o que eu tô a ler aqui? Isso aqui é um livro com... O gênero dele é mais jurídico. Então é evidente que eu vou encontrar um texto mais pesado, né? Tem mais um contexto aqui legal, moral, e pronto, isso está no livro. Eu vou encontrar um texto histórico. O texto histórico vai narrar muitas coisas. O texto histórico ele não está muitas vezes sendo normativo, ele está sendo descritivo. Aí ele relata o comportamento errado de um líder do povo, de uma figura, as pessoas, olha, Deus está endossando, Deus colocou na Bíblia o pecado dele. Não, ele só descreveu, ele não disse que é para seguir, não é uma norma a ser cumprida. Então eu tenho que entender o contexto daquele gênero do livro que eu estou lendo, e a teologia nos ajuda muito a isso, né? Ela vai dizendo, olha, presta atenção, basicamente é isso, né? Ela vai dizendo, olha, presta atenção, em primeiro lugar, para aquilo que tu lês. Isso aqui é um livro, entre aspas, é um livro policial? É um livro de investigação? É um romance? Um conceito. O que é isso? Não, ela vai te dizer na Bíblia, não, isso aqui é um livro poético. Pronto, eu tenho que entender o estilo da literatura. Já troca os óculos. Troca os óculos, poesia, exatamente. Né? Escatologia é um gênero que
mesmo a escatologia não bíblica, né? É um tipo de livro que usa muitas metáforas. Sim. Então eu tenho que cuidar. Algumas pessoas dizem, não, temos que ser literal. Mas o que é ser literal na metáfora e o que é ser literal, por exemplo, na descrição de um comportamento, de um evento? Sim. Então esses pontos realmente têm que nos marcar e a teologia torna-se fundamental. Tanto essa teologia diária que vai fazendo parte da nossa vida, quanto esse estudo primário que eu vou desenvolver na teologia justamente para moldar a minha teologia do dia a dia. Sem dúvida. E é até algo a acrescentar também, Francisco, para as pessoas, porque isso é num contexto do que eu já ouço em igreja local, né? Existe de fato os mestres da palavra, aquelas pessoas que foram mesmo direcionadas, vocacionadas pelo Senhor para ensinar a igreja. Então essas pessoas é normal que tenham uma tendência para ser mestres depois, fazendo mestrados, doutorados e etc. E esse sim, mas isso não exclui a importância da igreja, os membros, o membro mais leigo que tenha numa igreja local, de também estudar. Se não há possibilidade financeira, se não há... aproveitem as igrejas locais que estão investindo numa escola bíblica. É claro que há sempre um filtro ali, né, de quem está ensinando e etc. Mas aproveitem isso, aproveitem os discipulados, os pequenos grupos. São possibilidades de nós já iniciarmos um prévio estudo. Claro que depois pode sempre se aprofundando mais, mas são... porque às vezes as pessoas criam essa barreira de não, isso é para teólogo, isso é para pastor, isso é para... que é uma desculpa, na verdade, para nem sequer fazer parte desses grupos familiares, dessas escolas bíblicas. Porque de fato, tem vários níveis de aprofundamento no campo teológico. Sim. Eu posso realmente... por exemplo, quando eu fiz teologia, eu já tinha concluído lá 2 graduações, já estava partindo para o mestrado, e dali um bocado eu tomei consciência disso. Falei, olha, eu preciso, e fui lá e fiz, né, o curso de teologia, mas com o objetivo de organizar o meu conceito, o meu conhecimento, as minhas ideias sobre Deus, o Deus que eu sigo. Então eu falei, olha, isso é importante para a minha vida. E gastei um tempo, né, alguns anos, né, nessa formação, mas não era com objetivos ministeriais, eu nem era pastor, trabalhava com missões, mas assim, muito mais prático, um trabalho, um envolvimento muito mais diário, né, muito mais presente no dia a dia do que um envolvimento teórico nas escrituras. Então foi algo que despertou em mim. Então, e meu início nem era aprofundar, era passar ali pelos anos de formação, ter compreensão básica, um pouco superficial assim. Ou pelo menos assim o elementar, né, daquilo que a Bíblia ensina de maneira organizada e os próprios conceitos do estudo teológico. E, claro, depois, pronto, né, Deus foi me direcionando para a área mais do ensino e comecei a aprofundar. Mas não era esse meu objetivo. E eu acho que muita gente pode passar por esse objetivo inicial. Olha, eu quero só compreender, eu quero só conhecer, eu quero só organizar as minhas ideias sobre Deus, sobre as Escrituras. E eu acho que isso é fundamental para todo cristão, para o amadurecimento da vida espiritual. E eu vejo que a Céu e Terra acaba por trabalhar muito nisso. Todos os seus projetos contam com uma base teológica e nunca me parece que é demasiado profundo, né? Não é essa teologia que vai levar aqui a uma super especialização, um aprofundamento de carreira no campo teológico, não é isso, mas é trazer os conceitos teológicos para o dia a dia, para a prática. Sim, porque uma boa teologia estudada, como vocês estão a falar, porque hoje em dia a informação ela é sobrelotada. Os jovens, todos nós que passam a vida nas redes sociais, YouTube e isso, é uma sobrelotação de informação e que se nós não tivermos isso bem organizado e esse filtro, nós vamos começar a consumir isso sem notarmos sequer. Nós até estávamos a dar aula bíblica estes dias lá na nossa comunidade e o que nós falamos foi que há coisas tão superficiais, tão, como é que eu ia dizer, tão seletas que aparecem filmes, músicas, vídeos do YouTube, o que for, que nós começamos a consumir e nós nem nos apercebemos, mas quando nós olhamos para as Escrituras elas são condenáveis, entendes? Então isso é um bom parâmetro para nós entendermos o quanto a teologia ela é importante para a nossa vida, porque tudo aquilo que nós consumimos, independentemente se é um filme, independentemente se é uma música, independentemente se é um relacionamento, o modo como nós estamos no relacionamento, seja de namorado para namorada, seja também noutros campos, se nós não temos uma boa teologia formada em nós vamos cair nessa desgraça.
Nós vamos cair na desgraça da prática de condenação nas nossas vidas. Então é super essencial. Sim, e os nossos projetos foram sempre muito voltados nisso, numa teologia prática, né? E esse ano até estamos muito focados no online em si, estamos preparando cursos aí online, estamos trabalhando, o curso de inglês no online, os podcasts, porque nós percebemos a demanda nesse sentido. Paramos alguns projetos que acreditamos que já não era tempo, e também, claro, né, nossa associação é muito baseada em voluntariado, então há sempre a disponibilidade das pessoas, e temos uma equipa, graças a Deus, uma equipa que se entrega quando de fato percebe ali as demandas, né? E nós estamos neste âmbito este ano focado nisso, e tudo que nós trazemos de ensino, de teologia, e como falaste, a nossa base é a teologia, nós acreditamos isso desde o início, e estamos aí anos e anos caminhando na Céu e Terra com o mesmo princípio, sendo fiel sempre a isto, porque nós acreditamos muito no poder que a teologia tem na vida seja o que está formando hoje como doutor, seja no mais leigo, na pessoa que nunca abriu uma Bíblia. Então nós acreditamos muito nisso. E pensando assim, nessa influência da teologia na Céu e Terra, nós sabemos que todos os voluntários da Céu e Terra estão vinculados a alguma igreja local. Isso. Sim. Como é que nós poderíamos estabelecer aqui uma relação entre a importância de um conhecimento teológico para o envolvimento numa igreja local? Como é que nós poderíamos talvez refletir sobre isso? Cara, eu penso assim, pronto, partindo de base, até mesmo o voluntariado dentro da associação, nós passamos sempre por um recrutamento com as pessoas, e isso é fundamental, a pessoa precisa estar numa igreja local, né? Nós não acreditamos em pessoas desigrejadas, não acreditamos nada disso, a Bíblia fala inúmeras coisas sobre o pertencer, né, à família de Deus, à comunidade. E não só pelo motivo de nós adquirirmos relação com os irmãos, mas com um dos motivos também de Deus ter algo para nós, para a igreja local. Ou seja, por isso que eu também não acredito muito... não vou dizer não acredito, é uma palavra muito forte, mas tenho ali as minhas reticências quando uma pessoa fala, eu estou indo de igreja em igreja para ver qual é a mais adequada. Se for num contexto teológico, uma igreja que ensina a Bíblia, uma igreja ok, saudável. Exatamente. Agora, num contexto de propósito, não acredito muito porque acreditamos que Deus tem um propósito individual para cada pessoa que complementa a missão dele. Então, se nós estamos... Aí entra muitos contextos, né? Onde nós moramos e etc. Temos a possibilidade de estar numa igreja local que prega a palavra de Deus, então nós temos uma missão com aquela igreja, de ajudar algum irmão a desenvolver-se na maturidade. E aí, talvez, acredito que entre essa tua questão, Francisco, que é, se eu tenho essa perspectiva, diferente de eu estou entrando numa igreja para receber, para ver o que Deus pode me dar fim de semana após fim de semana, em paralelo com uma perspectiva de que eu sou um missionário, eu estou em constante missão, então o Senhor pode me usar ali dentro. Talvez a minha própria vida, e se a igreja não tiver um contexto de ensino e de estudo, a minha própria vida possa começar a ser esse tipo de fonte. Então eu já tenho uma perspectiva diferente. Ok, eu não sou um consumidor. Eu sou alguém que está indo investir aquilo que eu já recebi, exatamente. Então eu sou um complemento ao corpo de Cristo naquela localidade. Talvez não exista, como eu falei, não existe uma escola bíblica, pequenos grupos, não existe... O meu pastor talvez não tenha tanta aptidão, é mais evangelista. É claro que não exclui o fato dele ter que estudar, mas não tem aquela aptidão para ensino. Então, se eu tenho, eu vou complementar aquilo. Então, eu acho que é muito da perspectiva que nós temos, e aí entra também a teologia, a mentalidade organizada que a teologia nos traz. Perspectiva, eu passei a ter uma perspectiva do que é eterno muito maior a partir do momento que comecei a fazer um curso de teologia, uma faculdade de teologia, do que eu tinha antes.
posso dizer que antes eu misturava muito a perspectiva terrena com as palavras. Então, muitas vezes eu me via, hoje, né, eu vejo que eu me via encaixando a Bíblia na minha situação de vida. Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu quero conquistar aquilo, então a Bíblia diz isso e eu ponho aqui. Basicamente, tu pegava ali textos bíblicos fora do seu contexto. Exato. E aplicava nos teus planos. Exatamente. E às vezes, eu nem digo isso, porque às vezes a pessoa fala, não, estava dentro do contexto. Às vezes eu podia estar lendo um livro que estava falando sobre aquilo e aplicando para minha vida, que acontece muito, né? E aí, a teologia em si, não estou dizendo que eu fazia sempre isso, tá bem? Não me julguem como herege. Mas a partir de uma organização de mentalidade, o Senhor começou a me levar a uma perspectiva do que é eterno. A olhar muito mais para a missão dele e como a minha vida está inclusa nessa missão. E é engraçado, é interessante que a palavra começou a se tornar vida no sentido de que a partir do momento em que eu comecei a viver isso, o Senhor de fato começou a acrescentar o que eu precisava. Eu não precisava estar me esforçando como fazia ou tentando achar soluções até na palavra de Deus para solucionar um sonho, um objetivo. Procurar, né? Exato. A partir do momento em que eu vivi a missão dele, comecei a olhar para os meus irmãos de uma forma diferente, para o reino de Deus de uma forma diferente. Ele começou a... É essa cosmovisão, não é? Tu começas a olhar para as coisas de maneira diferente. Agora, eu não vou dizer também, Francisco e Rui, que isso é algo natural. Não vou dizer que uma pessoa... Às vezes, existem pessoas que têm dificuldade e estão formatadas a isso. Talvez venham de tradições, de igrejas que afundaram eles nessa mentalidade. É mesmo uma obra do Espírito, que eu acredito que seja nesse sentido. Mas é possível, é possível. A primeira passo nosso é humildade, eu acho. É a gente reconhecer que nada sabe, que precisamos sempre de alguém, né? Exatamente isso. Porque eu acho que isso também nos leva, essa compreensão, acho que é muito boa essa tua reflexão, essa compreensão da teologia, ela também nos dá uma compreensão da igreja. Sim. Até porque a igreja é um dos temas de estudo. Exatamente. Nós temos dentro da teologia sistemática uma disciplina, a eclesiologia, que é uma organização de ideias, conceitos sobre a igreja, mostrando o seu papel, o seu protagonismo no mundo, no reino de Deus, etc. Então, para eu compreender a minha relação com a igreja, a teologia também é importante. Sim. Por quê? Porque tem gente que... Vamos voltar lá ao início, né? Tem pessoas que temem a Deus, mas acham que elas precisam cumprir um rito semanal de ir nessa reunião ou à igreja. Então elas estão fazendo alguma teologia. Elas temem a Deus. E elas vão porque acham que é uma obrigação. Acham que Deus vai abençoar ou Deus vai estender o seu braço sobre elas se ela estiver na igreja. É uma forma de teologia, mas não é uma boa teologia. Porque eu vou à reunião coletiva e pública do corpo de Cristo para exaltar, para glorificar e para adorar aquele que me salvou, junto com o seu corpo, junto com os membros desse corpo, que é a minha família da fé. Junto com aqueles que estarão comigo na eternidade. Então o propósito não é eu ir, o propósito é eu adorar. Não é o meu deslocamento, é a minha presença lá. É claro, eu tenho que me deslocar fisicamente, obviamente, mas é o meu coração lá. O meu coração que projeta em Cristo toda expectativa, toda esperança e que agradece a Ele a oportunidade de estar com os membros do seu corpo ali, reunidos. Então tem uma perspectiva muito diferente. Aquilo ali é um momento de entrega e não de recebimento. Eu não vou receber bênção, eu não vou pedir, cara, eu vou adorar a Deus acima de todas as coisas junto com os meus irmãos. Isso é tão forte que quando nós estudamos isso e tudo, há tanta coisa que a gente acreditava que nós começamos a olhar e dizer assim, mano, como é que eu pensava dessa maneira? Como é que eu acreditava nisto, não é? E melhor ainda é quando tu começas a ouvir coisas, e tu, que é o tal filtro que nós começamos a ter, e tu te sentes, eu não queria chamar irado, não é? Mas tu te sentes incomodado com aquilo que tu estás a ouvir. Porquê? Porque tu sabes que não é verdade. Tu sabes que aquilo que está a ser falado não é coerente com as Escrituras. Então, muitas das vezes, é esse sentimento que é mau, mas ao mesmo tempo é bom. Tu dizes assim, graças ao estudo, graças a eu ter este arcabouço teológico, eu agora posso ver que isto não é verdade. Porque às vezes nós vivemos uma vida de frustração, uma vida de fardos, não é? De ter que fazer coisas, de ter que fazer isto e fazer aquilo, enquanto que quando tu começas a estudar a teologia, tu olhas para aquilo e dizes assim,
mas eu fiz tanto tempo isto e não era necessário. Não é? Nós podemos olhar, não falando de religiões diretamente, mas há pessoas que se sacrificam na carne, mutilando-se, que sacrificam-se de várias maneiras e aspectos, mas quando elas olham para as Escrituras e quando começam a ter essa organização de estudo, elas olham que isso tudo é em vão. Que tudo aquilo que Cristo já fez, isso tudo é em vão. Porque literalmente estamos a retirar o quê? Cristo da cruz. Exato. Então a teologia, ela vai nos levar a um fardo leve, não é? Porque o meu fardo é leve para vocês. Então é maravilhoso quando essas cortinas elas começam a ser destruídas. Essas escamas começam a cair. É através do quê? Do estudo. E é como tudo. Tu não começas a mexer no computador enquanto... Nós temos essa tendência, não é? Mesmo quando tu compras um armário no IKEA, tu tens sempre a tendência de o fazer sem olhar para o manual. Sim, já abre, olha as peças, acha que é assim. Depois quando vê a tábua está virada. E não é só desvirar, às vezes tem que desmontar. Desmontar tudo mesmo. E de tão teimoso ainda fala, olha, criei um novo modelo. Mas é isso que acontece connosco. Nós começamos a criar uma vida e é muito mais difícil porque o Francis falou uma coisa e é verdade. Nós às vezes vivemos com tantas tradições, com tantos paradigmas, com tantos conceitos, que às vezes é mais difícil desfazê-los para voltar a construir. Foi como uma vez uma pessoa me disse: ensina ao teu filho a falar corretamente já, porque nós temos muita tendência, vamos papar, vamos papar, este é um exemplo. Não, diz ao teu filho, vamos comer. Porque daqui a uns anos tu vais ter que ensinar ao teu filho que papar é comer. Então vais ter que desconstruir o papar para construir agora o comer. E é exatamente isso. Quando nós não temos uma boa teologia, nós construímos algo mal construído, um edifício defeituoso, um armário de IKEA todo mal construído, sem olharmos para o manual. Enquanto que a Bíblia dá o manual para que nós agora possamos ser edificados, não por nós próprios, pela palavra e pelo Senhor, que é Ele que edifica, e sermos uma boa edificação, termos uma boa vida cristã, vivermos uma vida cristã correta dentro das Escrituras. Exatamente. E eu acho que a teologia aqui tem um efeito, uma influência muito importante, que é me ajudar a discernir a igreja, né? Essa congregação ao qual eu devo me juntar. Eu tenho que me juntar a alguma, isso é certo. Tenho que me integrar no corpo. E, aliás, o conceito de igreja é esse, né? Ele é coletivo. O conceito de igreja não é individual. A Bíblia apenas diz que nós somos templos do Espírito Santo. Diz que nós somos igreja. E eu sou igreja, indivíduo, né? Nós somos igreja, né? Nós somos um corpo. A igreja é o corpo. A igreja é o edifício. Então, é sempre a coletividade. Agora, eu, quanto indivíduo, tenho um chamado que se expressa ou evidencia-se ou fortalece-se na igreja, no convívio, na interação. Mesmo que eu tenha um chamado para evangelizar pessoas ou testemunhar Cristo para pessoas de uma outra religião, de uma outra cultura, que não são cristãs, ou mesmo no trabalho. Claro, a igreja não está lá comigo. Mas a igreja ela me fortalece para estar lá sem os meus irmãos que oram, que intercedem, que me apoiam, que me orientam. Então nós aprendemos, é o que o Francis falou, ninguém sabe tudo, mas sempre aprendemos uns com os outros. E eu acho que aqui entra um ponto fundamental também, Francis, que tu comentaste. Nem todos têm esse chamado, essa vocação para ser um mestre, para organizar, para lecionar, para explicar, sistematizar conceitos e ideias. Mas eu tenho que procurar uma igreja que tem alguém que tem esse dom. Porque se eu não tenho, eu posso aprender. E talvez por não ter, e cada um tem as suas limitações, suas dificuldades, tem pessoas que de fato terão muita dificuldade, por mais que entendam a importância de fazer um estudo teológico ainda que mais básico, terão dificuldade para isso. Agora, se eu tiver uma igreja que tem alguém sólido nas escrituras, que tem uma boa teologia, então isso vai me ajudar também. Então eu estou me ligando, ou me conectando ao corpo que ele manifesta os dons todos de Cristo, que Cristo dá à sua igreja, e inclusive ele o dom do ensino e de um bom ensino. Mas é claro que isso sempre essa via de duas mãos que o Evangelho nos propõe, né? Ao mesmo tempo, para eu saber e ter a certeza de que é o bom ensino, eu tenho que construir uma boa teologia. Talvez nunca tão profunda para quem realmente não tem esse chamado ou esse interesse, mas eu tenho que ter aqui um básico para poder discernir se aquilo que está sendo ensinado é as Escrituras. Né? E eu penso assim que a importância disso, né? Como esse tema ele vai se alargando. Nós começamos falando aqui da teologia, uma teologia mais leiga, que nós inevitavelmente fazemos, para uma relação com uma teologia um bocadinho mais aprofundada na minha vida diária, eu com a teologia, sem mediadores,
Pensando agora na teologia, me vinculando, a importância da teologia para me vincular a uma igreja de maneira que eu seja frutífero nessa igreja, nessa congregação, porque lá eu vou manifestar e cumprir a vocação e o propósito. E agora eu diria que nós podemos levar isso para a minha vida diária, meu dia a dia fora da igreja. Isso é a minha relação com o trabalho, com a família, com colegas de estudo, faculdade, secundário, seja o que for. Na mesma, eu acho que aqui a teologia nos ajuda também a isso. Não sei se vocês concordam. Sim. Poderíamos... Eu acho que a principal característica aí de ter uma vida de um teólogo, vamos dizer assim, no dia a dia, é a gente... Eu acho que até nos ajuda, como cristãos, sinceramente, eu acho que nos ajuda muito mais. Nós conseguimos lidar, estavas aí a falar dessas pessoas que vão ter e vão existir em todas as igrejas, muita dificuldade em conseguir estudar, né? E o dia a dia nos ajuda muito mais a lapidar e a moldar a nossa visão também, cosmovisão, em relação a isso, porque, vamos dizer assim, né, quem tem essa vocação de mestre, até é engraçado, um dia nós já ouvimos isso, vamos pôr aqui os 5 ministérios que a Bíblia diz, cada um que tem um desses ministérios, um desses dons, vai puxar a sua sardinha pro seu lado, né? O mestre vai dizer que só precisa de estudo da igreja, o evangelista vai querer, temos que ir lá para fora. Então cada um vai puxar a sua sardinha, por isso é importante ter esses 5 ministérios dentro da igreja, pessoas que expressem isso, para que haja um corpo bem saudável, né? Mas eu acredito que o fato de nós irmos lá para fora nos ajuda a lapidar muito disso também. Nós, vamos dizer, uma pessoa que está estudando muito, ela conseguir quebrar muitos paradigmas de possível legalismo, possíveis caminhos de extremos, porque ela tem que lidar com pessoas que não conhecem nem sequer Deus, que nem sequer talvez queiram ouvir, mas que ela tem que ter uma sabedoria tal para alcançar e ganhar aquela pessoa, para que em algum momento a pessoa esteja aberta a ouvir. Então ela não pode chegar lá dizendo, eu tenho faculdade disso e sou teólogo, etc, e sei de Deus, porque ela logo já quebrou. A pessoa... Aí a pessoa diz, eu sou médico. Se comparado um com o outro no olhar do mundo, o que é o teólogo perto do médico, né? Vamos dizer assim. E a ideia é essa, nós conseguimos ter um contexto com o dia a dia, com as pessoas ditas leigas que não conhecem Deus, que nos lapidem a ponto de conseguirmos viver também a igreja local. Então, e eu digo a igreja local não é só o fato de nós ensinar algo para um irmão, mas é nos relacionarmos. A gente saber que vamos lidar com pessoas muito humildes, vamos talvez até analfabetas, que nunca vão ter a possibilidade de estudar porque não percebem nada, ou escrever. Tem dificuldade de ler. Exatamente. E isso nos lapida, isso nos molda. Então, eu acredito que existe sim uma trilha, um caminho a seguir dentro da teologia, e para Deus não há um limite do conhecimento dele, para quem quer buscar de fato. A teologia também, nós vemos que há campos inumeráveis para quem quer chegar a esse conhecimento. Mas o dia a dia nos priva de ser pessoas extremistas no legalismo e nos priva de ser também totalmente liberais. Eu acho que é o dia a dia que nos faz ser equilibrados. Um bom teólogo, ele é equilibrado no seu dia a dia, com pessoas que vão te desafiar constantemente, vão desafiar aquilo que tu conhece dentro da teologia e que foi formado dentro de ti por causa desses estudos, a ver se de fato é agora um cristão. Um filho que sabe usar o conhecimento do pai para alcançar vidas e não para destruí-las ou afastá-las. Eu penso muito... E isso tem me ajudado também. Esses 3 anos caminhando eu tenho visto, e os próprios professores, eles são pessoas... São doutores. Pessoas... E são pessoas... Eu vejo assim pelos vídeos, online, né? Mas pessoas totalmente humildes, pessoas que eu vejo... Não conheço eles pessoalmente, mas que eu vejo... E eu vejo traços do que a boa teologia fez na vida deles. E eu vejo pelo que tem feito na minha, né? Por eu ter esse constante contato com pessoas também que não são cristãs,
a forma com que as pessoas me moldam a conseguir levar uma teologia de envolvimento, vamos dizer assim, que as envolva numa relação com o Francis, amigo, um Francis que tá ali, que não tá sempre falando de Deus toda hora e etc, mas que tem um proceder de acordo com aquilo que fala. Até porque durante muito tempo a igreja ela foi falha nesse sentido, não é? Primeiramente era uma bolha assim muito grande, que parecia que nem se conhecia as portas de fora, né? Do lado de fora das portas. Nem outras igrejas, né? Nem se conhecia outras igrejas também. Não, nem estou a falar de relacionamento de igreja com igreja. Eu estou a falar mesmo da igreja em si. Separação, né? Isso também... Que fez uma separação com a cultura em si, né? E isso traz, muitas das vezes, à cultura que está ali e à sociedade que está ali, às vezes como é que se diz? Uma barreira de não relacionamento com esse tipo de pessoas. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu converti-me em 2009 num campo evangelístico e nesse ano eu fui para a faculdade e viraram-se para mim e disseram assim: mas tu és tu és da igreja? Eu sou cristão. Então és da igreja que os pastores roubam o dinheiro às pessoas, não é? Eu não. Por acaso o meu pastor até é empreiteiro, ele trabalha nas obras e tudo. Eles ficaram assim um bocado... Houve ali uma quebra de paradigma, não é? Uma quebra de mentalidade. Então nós, muitas das vezes, usamos a teologia ou conhecimento bíblico para sermos anticultura, para não querermos relacionamento com o mundo, porque o mundo é maldade, o mundo é mau. Então é quase como... É exatamente aquilo que tu disseste sobre Jesus. Eu não desejo que tu os tires do mundo, mas que dentro do mundo tu os livres do mal. Não de nos isolarmos, mas de realmente criarmos em nós um envolvimento com a cultura. E a teologia, ela é super dinâmica, porque a palavra de Deus ela é dinâmica, ela é prática, por isso é que também há a teologia bíblica, que é a prática. Para quê? Para que haja um envolvimento nosso cristão de iluminar, de salgar, de influenciar aqueles que estão lá fora. Então, na nossa vida prática, no trabalho, nós somos desafiados a ser como Jesus, não é? Aquele patrão que muitas das vezes te vai dar um puxão de orelhas por causa de um mau trabalho que tu possas ter feito, às vezes não de propósito, não é? E espero que seja não de propósito, não é? Que seja uma vez de vez em quando, não é? Mas a realidade é que nós temos que trazer essas características de Jesus. Olhar para aquilo que nós temos estudado, olhar para aquilo que nós temos visto de Jesus e ser humildes. Ter a humildade de dizer, sim, fui eu que fiz mal, espero na próxima não errar. Então nós somos diariamente desafiados, não na bolha cristã, porque quando nós estamos em família, eu espero que é como diz este livro, seja o lugar mais seguro da terra para nós estarmos, em que nós nos moldamos e nos ajudamos uns aos outros, mas lá fora é que é chamada a guerra. É que é chamada a prática da teologia que nós temos estudado. Então, por isso é que nós temos que ser super equilibrados. Porque já vemos pessoas que já condenam o pecado da pessoa mandando-a para o inferno e já vemos outra pessoa que olha para o pecado da outra como relativo, como algo que talvez Deus está a perdoar, sendo que ela nem conhece a Jesus Cristo. Então, o nosso relacionamento com a cultura vai nos lapidar, como o Francis disse, na prática, aquilo que nós conhecemos. Nós vamos exteriorizar quem nós somos. Não é? É lá fora mesmo que nós vamos exteriorizar aquilo que nós somos. Então, se nós não temos essa boa teologia, esse bom conhecimento de Deus, nós iremos ser maus exemplos lá fora, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades. E isso é um esforço, atenção. Por isso é que eu disse que o Espírito Santo não vai colocar isso nas nossas mentes. É um esforço nosso que tem que ser feito. De nós estudarmos, de nós mergulharmos, de nós conversarmos. Por isso é que a igreja ela é super importante. A igreja é que vai olhar para ti, Francisco, tu estás a errar em alguma coisa, e a igreja vai dizer em ti, Francisco, a palavra de Deus diz que este comportamento não é saudável para ti como cristão. Então a igreja vai se lapidando uma à outra, vai se ajudando nesse crescimento. E lá fora é que vai sobressair, principalmente quando nós estamos sozinhos como cristãos, somos o único cristão, é que vai sobressair aquilo que realmente nós temos absorvido, aquilo que nós temos tido de conhecimento. Não é? Pois, e vejam quanto o meu envolvimento com as escrituras é fundamental para isso tudo que vocês disseram. Ainda que a pessoa ela não tenha meios, recursos, não exista nenhuma possibilidade
dela receber uma instrução, uma educação, um discurso, um ensino mais teológico. Eu acredito que quem faz parte de igreja, uma boa igreja, vai ter contato com isso, mas vamos supor que seja impossível para ela. A igreja não oferece, ela está num lugar mais remoto, tem poucas opções de igrejas, ou uma única que não faz. Se ela desenvolver uma leitura sistemática da Bíblia, claro que ela vai precisar de orientação, aquilo que o Francis falou antes, né? Para desconstruir ou para evitar que ela construa impressões ou ideias próprias, etc. Claro, mas ainda assim ela vai construindo uma ideia linear, sequencial da revelação de Deus através da Bíblia. E o grande problema que eu vejo é que muitos cristãos nem isso fazem. Então ficam 5, 10, 15, 20 anos na igreja sem nunca ter lido toda a palavra de Deus. Mesmo lendo toda a palavra, é importante, né? Isso que eu falei, envolvimento com a igreja, nós comentamos antes, com a igreja, para ela me ajudar, para me confrontar muitas vezes. Olha, eu criei essa ideia, eu fiz essa interpretação, quero dizer isso, alguém lá mais experiente, não quero dizer, não tem nada a ver com esse assunto. Então é importante isso. Mas se eu nem sequer me dedicar a essa leitura sequencial, sistemática da Bíblia, abrindo ela lá em Gênesis, fazendo essa leitura até o livro do Apocalipse, essa revelação de Deus, da sua pessoa, do seu caráter, ela fica ausente. Porque eu fico a ouvir sobre Deus e aprender fragmentos. Por fragmentos, exatamente. Como um puzzle, um quebra-cabeça. Se eu tenho uma peça aqui, outra ali, eu não consigo montar e ver a figura toda. E isso que o Rui falou é fundamental. Veja, eu preciso desse conhecimento teológico, ainda que fundamental ou básico, para minha vida familiar, na minha casa, para minha relação com as pessoas. Olha, quando eu pego a Bíblia, eu leio ela toda, a primeira coisa que destaca ali é a soberania de Deus. Se Deus é soberano, Ele é soberano sobre a minha vida, por que eu vou me atribular e me estressar com problemas no trabalho, por exemplo? Deus é soberano. Olha, eu leio para a história, eu vejo Ele botando a mão sobre impérios, Ele derrubando impérios, Ele levantando impérios, Ele pegando um povo todo e levando como escravo por causa da desobediência, e Ele resgatando esse povo todo inteiro por causa do seu amor e da sua misericórdia. Quer dizer, nada foge ao seu controle. Tudo está debaixo do controle da vontade dele. Aí eu olho para isso e digo, se Ele fez isso na história, com milhões e milhões de pessoas, com povos, com impérios, com governantes, com imperadores, por que Ele não pode fazer qualquer coisa que Ele quiser na minha vida? Exatamente. E se Ele fizer qualquer coisa na minha vida que Ele queira, ao atuar na minha vida, Ele pode atuar também no cenário que eu estou, na vida daqueles que me cercam. Aí eu me tranquilizo no trabalho. Tem perseguição, tem oposição, tem estresse. Calma, Deus é soberano. A mão dele está sobre isso. Então isso vai me levar, e eu vou olhar para o trabalho e vou dizer, eu não preciso conquistar esse trabalho. Eu preciso conquistar a atenção dos olhos de Deus para uma vida santa. Deus tem que olhar e dizer, esse camarada me honra. Ele vive para mim. Ele me segue aonde quer que ele esteja. Aí o favor de Deus chega a nós. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, quando eu evito o pecado, evito essa vida de rompimento com a vontade da lei, o rompimento da lei, eu fujo disso, eu encontro o favor de Deus. E esse favor não é me dar o que eu quero, mas é me resguardar da contaminação, da influência do mundo, me dando tudo o que eu necessito, e não tudo o que eu quero. Então minha vida fica muito mais equilibrada, fica muito mais tranquila, muito mais suave para ser vivida. E esses exemplos que o Rui trouxe, eu estava a pensar aqui, é mesmo assim que um cristão tem que viver. Agora, vamos supor, o cristão está enfrentando isso tudo, está vivendo isso tudo, e não há hipótese dele ter acesso a essas informações, tudo isso que nós estamos falando. Ele ainda tem um recurso fundamental e primordial, a palavra de Deus. Se ele tomar as escrituras na sua mão e se dedicar à leitura dela, muitos desses contextos que o Rui comentou vão sendo ordenados, vão sendo organizados, porque uma coisa que eu sempre digo, né? É claro que a Bíblia requer o estudo para assuntos mais complexos, mas o essencial está lá, não precisa, a pessoa vai entender. Entende? A necessidade de crer em Cristo e somente em Cristo para encontrar a salvação e para se chegar a Deus, isso é evidente na Bíblia. Eu não preciso do estudo teológico para isso. É quase como aquele exemplo do homem sozinho na ilha com uma Bíblia. Se ele estiver sozinho, não tiver mais informação, só tiver a Bíblia, ele vai olhar para as igrejas e vai dizer assim, está tanta coisa de errado, porque não é isso que mostra a Bíblia. Então a Bíblia em si
ela é o fundamento já da nossa Exatamente. teologia, da nossa vida. E eu acho que esse aqui é o ponto que a gente quer chegar aqui, né? Olha, se todos nós fazemos teologia, nós temos que fazer uma boa teologia, nós temos que ler a Bíblia. Se nós tivermos essa possibilidade de, ao ler, ao estudar, dialogar com outros, ser confrontados por outros, para afinar ou para ajustar a nossa interpretação, a nossa impressão, excelente. Sim. Se essa possibilidade não existir por completo, ainda assim a Bíblia vai me mostrar tudo que eu preciso saber, que é fundamental para um relacionamento, para uma vida com Deus. São esses fundamentos, né, Francisco? Eu acho que o maior interesse de Deus, como a Bíblia diz, é nos transformar em imagem de Jesus. E ele faz isso quando nós nos aplicamos a essa leitura constante, entendendo todo o propósito e missão e plano dele, porque é através disso que ele vai criar fundamentos sólidos em nós, né? E aí aqui eu destaco os irmãos que permanecem na fé e os irmãos que deixam a fé, e até entra um pouco daquilo que falaste também sobre escatologia, né? Os irmãos que começam a comprar quintas, etc. São fundamentos. Por quê? Às vezes, eu digo isso porque é uma porta de escape, né? Às vezes tu comprar algo para se esconder ou fugir é uma porta de escape. Mas o que de fato vai nos sustentar nesses tempos que estamos vivendo e nos tempos que vão vir, e se tivermos que passar por tudo que as escrituras apontam, são os fundamentos que foram criados do homem interior à medida em que nós o buscávamos, de forma organizada, de forma onde nós compreendamos o início da história até o fim da história. Até porque fragmentos também traz outro perigo que o povo de Israel sofria tanto, a idolatria. Eu já não adoro uma imagem, mas eu estou adorando ao Deus que eu estou criando. Exatamente. Que não é o Deus da Bíblia, né? E isso faz com que, é o que Paulo fala, o seu Deus é o seu ventre, né? Nós estamos buscando fragmentos para montar um Deus que sustente aquilo que eu quero, o nosso desejo pessoal. Exatamente. Agora, quando eu estudo, quando eu leio as escrituras, como tu falou, né, de forma plena, eu vou ver, ok, eu não tenho espaço nenhum aqui para me endeusar. Só há um Deus, como falar, soberano. Ele está realizando o plano do início ao fim, né? E é esse fundamento que vai nos sustentando. O que eu acho incrível aqui é que algo que fica evidente quando nós vamos, ninguém precisa me dizer, se eu começar a ler a Bíblia eu vou ver isso. Só existe um Deus, não é que nem namorada, que eu conheci uma menina, comecei a conversar com ela, não conversei, sou casado, tá? É apenas um exemplo. Apenas um exemplo. Comecei a conversar com ela, não me agradou. Pensamento dela, os hábitos, seja o que for. Comecei a conversar com outra, não me agradou. Comecei uma terceira, me agradou um pouquinho mais. Comecei um namoro, mas não avancei. Eu tenho uma opção aqui. Por quê? Porque há muitas meninas que estão em busca de um namorado. Então, tem uma opção. Eu não tenho muitos deuses. Eu não tenho opção de adorar a deuses. Eu tenho um único caminho que eu tenho que percorrer para chegar no coração daquele que criou céus e terra, todo o universo e tudo que nele há. Sim, exatamente. O único e verdadeiro Deus. Não sai dali. Não sai dali, exatamente. Então, tem um cerco aqui. Eu não consigo sair. Se eu for ler a Bíblia, eu não consigo sair disso. Claro que se não ler e for influenciado por conceitos, ideias filosóficas, fundamentos culturais, ideologias, pronto, vai se pular para qualquer lado. Agora, quando eu tenho a Bíblia como norte, como rumo, como base, olha, tem um único caminho, esse caminho ele está cercado, ele tem muros, ele não me permite sair dele, e eu avanço nesse caminho, porque esse caminho é Jesus Cristo, me leva a Deus, e aí, claro, eu vou entender ali os conceitos fundamentais para qual ele me chama. E eu vejo assim, pessoal, olha, nós começamos aqui conversando de teologia, olha quanto isso nos levou, né? Uma teologia diária, do dia a dia, né? Para a importância, talvez, se houver assim oportunidade de um estudo mais organizado para teologia, temos o exemplo aqui do Franz. Eu também eu tinha vivi uma fé cristã muitos anos, 15 anos, qualquer coisa assim, até começar a estudar teologia, e depois que eu estudei, assim, eu tive um crescimento, um amadurecimento espiritual, e de fato eu encontrei, eu ficava sempre muito, acho que eu tinha uma expectativa do Deus que eu ouvia falar nos púlpitos, né? Claro que lia a Bíblia, sempre fui muito de ler, mas muitas vezes ao ler a Bíblia, eu também já lia com um conceito que me foi dito no púlpito. Né? Pois, exatamente.
E isso que criou algumas expectativas, muitas vezes inalcançáveis, até porque não tinha uma fundamentação da teologia bíblica para ela. E depois que eu fui estudando e fui organizando isso, fui vendo, eu disse, eu posso descansar tranquilamente, porque o meu Deus controla absolutamente todas as coisas, a minha vida, o meu futuro. Desde que eu nasci, Ele me chama pelo nome, me conhece, estabeleceu o seu plano desde a eternidade. E eu acho que isso é a maior tranquilidade para um cristão, ele conhecer esse Deus que está na Bíblia e ele verdadeiramente se relacionar com esse Deus. Sem dúvida. É interessante isso. Que até eu no trabalho onde eu faço, não é o meu trabalho na empresa, a empresa não estava num estado muito bom e eu só ouvia, tipo, a empresa vai para a falência, a empresa não sei o quê, vamos ser todos despedidos, e eu dizia assim, mano, para mim está tudo tranquilo. Eu tenho Deus comigo, está tudo tranquilo, está tranquilo. E a verdade é que era mesmo uma tranquilidade, aquela paz interior sem problema. Eu via tipo um caos lá dentro, não é? Pessoas a serem despedidas, pessoas a quererem ir embora por causa da situação da empresa. Eu dizia assim, mano, Deus é que tem controle sobre todas as coisas, não há o que faltar. E as pessoas ouviam também isso, ouviam. Até por isso é que eu agora tenho proximidade com muita gente. É através disso. Esse entendimento correto de quem Deus é, não é? Exatamente. É perfeito. Muito bom. Isso mesmo. Pessoal, a gente os nossos próximos programas, eles vão trazer aqui uma abordagem também um pouquinho mais organizada sobre, né, alguns conceitos, alguns temas bíblicos. E a gente tem algumas pessoas também para convidar para participar conosco. Então é importante que o pessoal fique atento, fique ligado nos programas que nós vamos colocar aí nas plataformas, porque eles vão nos ajudar a compreender esses contextos bíblicos, até alguns um bocado um tanto polêmicos, e polêmicos muito por conta dessa, não vou adiantar quais são os assuntos ou os temas que nós vamos trabalhar, mas é bom deixar aqui o aviso, nós queremos realmente contribuir no reino de Deus, e a nossa contribuição através da CELTR, evidentemente, é oferecendo todos esses projetos e cursos, mas também no Café Coado, no podcast, é tratar de questões que dão uma compreensão fundamentalmente bíblica de certos temas que estão presentes no nosso dia a dia, que nos ajudam a orientar o nosso rumo, as nossas decisões e a nossa vida cristã. Amém. Muito bom. Antes de encerrarmos, Rui, eu não sei se tem alguns livros aí da loja que a gente Nós poderia... temos aqui alguns livros, estes são mais direcionados para propósito de vocação. Nós temos de várias temáticas, ok? Temos livros e bíblias também, e temos algumas parcerias como Editora Fiel, temos a parceria com Jesus Copy, então temos algumas parcerias boas, que vocês depois também podem ir ao nosso Instagram, @loja-céu-e-terra-pt, e lá tem o link que leva para o nosso WhatsApp, que é onde vocês podem fazer as nossas compras, que brevemente não será mais pelo WhatsApp, mas será pelo nosso site, que graças a Deus já estará pronto brevemente. Então nós temos aqui algumas literaturas, que são alguns exemplares, que é DNA a Propósito, que fala mesmo sobre a nossa identidade em Deus e o nosso propósito de existência, que é uma das coisas que afeta muito a juventude hoje em dia, que parece que não sabem porque é que nasceram, não sabem para que é que existem, e ainda para mais com estas maluqueiras que agora se vê, não é? As crianças e os jovens estão todos perdidos das suas mentes. Tem também o Chega de Regras, que foi um lançamento recente da Jesus Copy sobre o legalismo, ok? De nós termos que fazer para que o Senhor possa nos abençoar com a sua salvação, e não se trata disso, não é? Salvação é algo que Deus nos dá com todo o seu prazer e com toda a sua vontade, mas é um livro bom para nós também entendermos a nossa responsabilidade, não é? De guardar. O Lugar Mais Seguro da Terra, que foi aquilo que eu falei, que fala sobre o relacionamento em igreja, que se tu tiveres que erra dentro da igreja, fala com os teus irmãos que eles vão te ajudar a tu seres moldado à imagem de Cristo. E estes dois também falam um pouco, como o primeiro livro, sobre propósito e vocação e também identidade. Então são alguns exemplares que nós temos dentro da loja. O de cima é qual é o seu propósito, né? Qual é o propósito? E descobrindo o seu destino. Os livros estão disponíveis na loja Céu e Terra. Na loja Céu e Terra, exatamente. Então, nós trabalhamos também com igrejas que queiram abraçar projetos de livros. Porque nós também temos parcerias com algumas igrejas que têm as suas lojas dentro da igreja, em que nós também damos esse suporte de terem literaturas e terem bíblias para que os irmãos também possam ter a hipótese de adquirir. E se tu tens a tua igreja e ainda não tens literaturas disponíveis na tua igreja, fala connosco, manda-nos mensagem para nós podermos criar essa parceria também com a tua comunidade. Amém? Amém.
O Instagram da loja, arroba Loja Céu e Terra, e da associação. Loja Céu e Terra PT. PT. É ponto PT? Não, é PT. Loja Céu e Terra PT, tudo junto. A associação é Céu e Terra PT. Céu e Terra PT também. Muito bem. Pessoal, obrigado pelos que estiveram aqui conosco todo esse tempo, ou nos ouvindo aí nas plataformas de podcast ou no YouTube. Fiquem atentos nas nossos próximos programas. Definitivamente nós faremos aqui algo de bom conteúdo, de boa qualidade, de fundamentação bíblica para ajudar a Igreja do Senhor a crescer no seu conhecimento enquanto nós estivermos aqui na Terra. Fiquem na paz. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado.